Olá, estudantes. Tudo bem com vocês? Vocês se lembram de mim? Espero que sim. A gente se viu faz um pouquinho de tempo, né? Nossas aulas são meio passadas, mas espero que você se lembre. Eu me chamo Henrique, sou professor das práticas de Ciência e Tecnologia da Educação Integral. Trabalho junto com a professora Kelly. Você ainda não teve a oportunidade de conhecê-la, mas qualquer hora ela vem te dar um oi. A gente está evitando de ficar nós dois juntos no estúdio. Eu estou sem máscara aqui, fica duas pessoas sem máscara. Como você bem sabe, não é a melhor ideia no momento que nós estamos vivendo. Eu espero que vocês todos estejam bem e estejam preparados para mais uma aula das práticas de ciência e tecnologia. Nossa aula hoje é uma aula densa, uma aula difícil, com um conteúdo meio complexo, alguns conceitos difíceis. Então, para o que você está fazendo, presta atenção aqui, que eu tenho umas coisas bem legais para te mostrar. Qual é o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje é astronomia. Mas de novo astronomia, a gente faz astronomia tantas vezes, e eu vou justificar para você por que a gente vai ter aula de astronomia. A gente vai ter aula de astronomia por dois motivos principais. Primeiro motivo, porque nós tivemos um número muito grande de participação pelo e-mail que a gente mostrou na aula passada, lembra? Foi a última coisa que eu te mostrei. Eu falei, ó, se tem alguma dúvida, manda um e-mail pra gente, uma dúvida que você queira saber, que você sempre quis saber e nunca perguntou para ninguém. E a gente recebeu dúvidas muito curiosas, e grande parte delas sobre astronomia. A gente ainda não conseguiu responder todas, porque como eu falei, a gente recebeu mais do que a gente imaginava. O pessoal participou bastante assim, e eu agradeço muito por isso, continue participando. E não precisa ser dúvida de astronomia, né? A gente recebeu dúvidas sobre coronavírus, dúvidas sobre higiene, dúvidas sobre um monte de coisa. E a gente pegou aquelas que estavam em maior quantidade, que nos chamaram mais atenção nesse momento. Esse é o motivo número 1. O motivo número 2 é que eu não sei se você está participando ou se a sua escola está participando da Olimpíada Brasileira de Astronomia que está aparecendo atrás de mim. Você já participou da Olimpíada? Eu já participei, meus alunos já participaram e ela é sempre muito legal. Se um dia você tiver a oportunidade de participar, não deixe essa oportunidade escapar. Ela é muito boa. Ela é uma Olimpíada, ela é uma prova e eu não sei se você reparou, mas esse slide é uma premiação. Eu moro em Curitiba. Talvez onde você more, né, as pessoas participem mais que aqui, talvez participem um pouco menos, mas aqui a gente sempre participa e tem sempre uma solenidade grande de premiação, porque os nossos alunos aqui se dedicam bastante. Alguns conseguem medalhas, outros não, mas o importante não é obter a medalha. O legal é participar, é aprender coisas novas, né, procurar investigar coisas novas. Então, se tiver a oportunidade de participar algum dia, fica aí a nossa sugestão. Graças a esses dois fatores, nossa aula hoje é sobre astronomia, mas a gente vai ver algumas coisas um pouquinho diferentes para que a gente não fique só no que você já viu. Então eu vou te trazer umas 5 reportagens para você ver uma coisa um pouquinho diferente do que a gente costuma ver em sala de aula. Então, fica de olho. Essa reportagem aqui, ó, veja o título, diz Fungos em Marte, fotos da NASA confundem pesquisadores. Para começo de conversa, você lembra o que é um fungo? Existem vários tipos de fungo, mas aqui eu estou me referindo a um cogumelo. Então imagine um cogumelo, um champignon, talvez você já tenha comido, talvez você já tenha visto ele rente à grama. Imagine que você está pegando esse cogumelo como se fosse aqui o meu passador, né? Teria a parte de cima e você está olhando ele de cima. Se você olhar ele de cima, será que você veria alguma coisa mais ou menos como aquilo que está no slide? Aquilo ali foi achado em Marte. Será que são cogumelos em Marte? Aí você pode estar pensando, mas não parecem cogumelos, professor. Tá forçado, né? Não parece cogumelo. Cogumelo é diferente. Será? Olhe bem para isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Cogumelo. Sabe onde? Na Terra. Mas olha bem, vou voltar para você ver. Guarda essa imagem na sua cabeça. Agora olha para essa aqui, ó. Parecido, não é? Esses cogumelos terrestres aqui, ó, eles chamam puffballs. É um cogumelo com como se fossem uns espinhozinhos por cima, e aí quando você olha, ele fica com esse formato, né? Claro que aqui dá pra ver que é a Terra, tá colorido, tem uma folha por trás, coisa que até então a gente nunca achou em Marte. Mas quando os cientistas analisaram isso pela primeira vez, parecia cogumelo. E a pergunta é, existe vida em Marte? Tem fungo em Marte? Essa foto está correta? Não sei se você reparou, mas tem um ponto de interrogação. A pergunta, fungos em Marte? Não é uma afirmação. Foto confunde. Alguns acharam que sim, outros talvez que não, e aí foi desmentido depois de um tempo, né? Vida em Marte é fake news, não há confirmação que há fungos no planeta. Eu não gosto muito dessa palavra, dessa expressão fake news para agora, né? Normalmente a gente usa fake news quando alguma coisa foi feita de má fé, quando alguém inventou uma notícia mentirosa de propósito. Não foi o caso aqui, ou pelo menos eu acho que não. Me parece mais um erro de interpretação, né? Parecia cogumelo, daí investigaram um pouco melhor e perceberam que não, que era uma rocha. E você deve estar pensando, mas não tinha como ser cogumelo em Marte, né? Porque Marte não tem vida, nunca se achou vida lá, então não teria por que ter cogumelo em Marte. Mas aí eu devolvo essa pergunta para você, será que não teria mesmo? Porque realmente nunca se achou vida lá, mas a NASA já mandou várias sondas, vários rovers, né, que são aqueles carros que passeiam por Marte. Será que algum deles não levou um cogumelo da Terra para lá sem querer?
Não sei se você já pensou nessa possibilidade. A gente já foi para a Lua, já esteve com sondas em Marte, nas luas de Marte. Não existe o risco de levar bactérias da Terra para lá? Fungos da Terra para lá? Não existe esse risco? É óbvio que existe esse risco. Então, será que esses fungos não são fungos da Terra que acabaram se desenvolvendo lá? Porque hoje a gente fala muito, né? Será que o ser humano vai colonizar Marte? Será que um dia a gente vai chegar a montar uma colônia em Marte? Se eventualmente a gente quiser fazer isso, que é o que a gente vai discutir no finalzinho da aula, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Como que a gente não vai levar os nossos problemas, o nosso lixo, as nossas bactérias, né, tudo que tem, digamos, de prejudicial na Terra, para Marte. Então eu trouxe uma outra reportagem para tentar esclarecer um pouco isso, né? Naves espaciais podem contaminar Marte? Como evitar que isso aconteça? E pare e pense, o inverso também é válido, né? A gente nunca achou vida em Marte, mas será que não tem? Ou será que é possível que na volta de uma dessas sondas ela venha com um esporo bacteriano desconhecido para nós, que quando chega aqui na Terra faz um estrago imenso? Não sabemos. Então o que você tem que se preocupar? Descontaminação. Então se você está indo da Terra para os outros lugares, você tem que garantir que os fungos e bactérias e protozoários e vírus daqui não contaminem esse lugar. Como que fazem isso? A NASA tem uma sala, algumas salas estéreis, né, em que as naves e os trajes dos astronautas passam por um processo bem pesado de desinfecção. Então sofrem um banho de radiação, um aumento de temperatura muito grande, uma limpeza com água oxigenada, com radiação ultravioleta até ficarem isentos. E eles passam um tempo numa sala que é uma sala detectora de vida. Curiosamente, acho que ano passado foram encontradas 2 bactérias estranhas lá que nós nunca tínhamos encontrado na Terra. Não se sabe bem ainda o que isso quer dizer, se é simplesmente uma forma que até então era desconhecida, ou se tem alguma relação com os trajes propriamente. Provavelmente não, provavelmente é simplesmente uma forma nova. Mas ela está muito esperta nisso, né? Se tem uma forma de vida até então nunca encontrada. Se for o inverso, tem uma sonda que estava em Marte e precisa voltar para a Terra, você também precisa se preocupar. O que você faz? Você pega esta sonda e você joga ela, por exemplo, tinha uma sonda chamada Juno, ela vai ser jogada na atmosfera de Júpiter, para que pegue fogo, literalmente isso, né? Ela não vai pegar fogo que está no espaço, mas para que ela queime, né? Para que ela tenha bastante atrito, deixe um rastro de luz semelhante ao de uma estrela cadente, de tal forma que esse calor excessivo mate qualquer forma de vida que esteja lá antes que ela possa voltar para a Terra. Então, poderia ser um fungo terrestre que foi lá? Até poderia, mas que fique claro que esse é um cuidado que a gente tem que ter, e que a gente tem, os astronautas têm protocolos de limpeza. Quando um astronauta volta da estação espacial, esteja ele na Lua ou em outro lugar, ele passa por uma coisa que infelizmente hoje você sabe o significado, eu não preciso te explicar. Eu adoraria te explicar e saber, entender que você não sabe o que isso significa, mas eu sei que você sabe. Ele passa por um lockdown, ele passa por uma quarentena, porque ele tem que ficar um tempo isolado para saber se ele não carregou, né, nessa viagem alguma coisa que não podia ter vindo junto. Então existe essa possibilidade, mas existe um controle muito grande para isso. Já tinha parado para pensar nisso? E se eventualmente a gente for de fato colonizar Marte ou colonizar qualquer lugar que seja, como que a gente vai sobreviver? A gente volta na ideia dos fungos, estranhamente, né? Olha que legal isso aqui. Essa reportagem, eu falei que ia trazer algumas, né? A NASA criou tijolos de fungos e bactérias para construir casas em Marte. Isso que você está vendo aí é um banquinho. Não parece um banquinho, né? Mas é um banquinho. Feito de fungos, os fungos eles formam um treliçado, assim, como se fossem meus dedos, que você está vendo ali na imagem, eu acho, junto com algumas cianobactérias. Eu não sei se você sabia, mas as cianobactérias foram alguns dos organismos que produziram esse oxigênio que eu estou respirando e que você está respirando também. Então qual é o objetivo? Construir uma casa com fungos por fora e com cianobactérias pro lado de dentro. De tal forma que elas vão produzir oxigênio para quem mora dentro dessa casa, eu no caso, e os fungos externos vão me proteger. Talvez por terem junto uma camada de, originalmente a NASA pensou, gelo, mas depois tiveram uma ideia mais interessante ainda. Olha esta outra reportagem, que legal. Eu não sei se você já ouviu falar em Chernobyl, imagino que já, mas aconteceu um acidente nuclear bastante pesado, né, que matou muitos organismos, não só seres humanos, e causou impactos muito grandes em muitos organismos também. Alguns fungos sobreviveram a essa radiação. No espaço tem muita radiação, especialmente nos planetas que não tem muita atmosfera ou tem uma atmosfera mais fina. Os fungos que sobreviveram em Chernobyl sobrevivem à radiação. Se sobrevivem à radiação, será que não daria para fazer um tijolo com estes fungos, que sobreviveriam ao excesso de radiação em outro planeta? E aí esses tijolos poderiam montar a estrutura dessa estação espacial que o ser humano iria colonizar? Não sei. Talvez. Mas é uma bela perspectiva, convenhamos, né? Eu não sei se a gente precisa colonizar Marte. Essa discussão é válida. Será que o ser humano deve? Ele estragou tanto assim a Terra que ele vai precisar buscar abrigo em outro planeta? Não seria melhor tentar corrigir o que tem de errado na Terra? Mas é claro que não é só isso, né? As expedições espaciais buscam várias coisas, inclusive outras formas de vida,
como foi encontrado em Vênus. Quer dizer, não é que foi encontrada vida em Vênus. Não sei se você está esperto nisso, mas se não está, talvez valha a pena estar. Ano passado, em Vênus, foi encontrada uma substância chamada fosfina. A fosfina na Terra é quase que exclusivamente produzida por bactérias. Se ela foi encontrada em Vênus, é sinal que existem ou existiram bactérias em Vênus. Essa fosfina pode ser formada de outra forma? Pode, mas as condições de Vênus não permitem isso. Isso nos leva a duas conclusões. Uma, ou sim tem vida em Vênus, e vou te contar, Vênus é mais perto que Marte. Por que o ser humano está tentando ir para Marte e não ir para Vênus? Porque Vênus não parecia ter nenhuma possibilidade de ter vida. É muito quente, é o planeta mais quente do sistema solar, espero que você lembre disso. Mas aparentemente tem alguma forma de vida lá. Ou as regras que a gente conhece aqui na Terra não valem em outros lugares do sistema solar. Pode ser que isso seja uma realidade. Pode ser que aqui a gente conheça um tipo de reação química que em outros lugares a gente não conheça. E aí a gente começa a se perguntar, por que tem vida na Terra? Por que não tem vida, aparentemente, em Mercúrio, nem em Vênus, nem em Marte, nem em Júpiter, nem em Saturno, nem em Urano? Então por que a Terra conseguiu ter vida? Essa é a nossa pergunta. Para responder essa pergunta, acho que vale a pena a gente dar uma relembrada, né, em como é que o universo surgiu. Como que o universo surgiu? A nossa bola da vez, a nossa principal teoria é o Big Bang. Não sei se você lembra dela, mas ela é uma teoria que diz que aconteceu uma grande expansão. Evite o termo explosão. É uma expansão. Toda a matéria estava concentrada num ponto e depois de um determinado momento, né, ela se expandiu, fez este movimento aqui e criou tudo que a gente conhece hoje. Essa ideia é uma teoria ou é uma hipótese? Que é a pergunta que eu coloquei. Existe evidência do Big Bang ou é simplesmente um pensamento? Eu imagino que seja verdadeiro ou não? Existe alguma teoria que suporte isso? Que diga, eu acho que o Big Bang é verdadeiro porque dá para saber isso aqui, ó. Existe, é uma teoria. Não sei se você compreende bem essa diferença, mas se você tem uma ideia sobre alguma coisa, você não tem uma teoria, você tem uma hipótese. As pessoas usam isso muito errado, por favor, não seja uma dessas pessoas. Por exemplo, por que essa luneta é preta? Você poderia dizer assim, ó, não sei, mas as pessoas normalmente dizem, não sei, mas eu tenho uma teoria. Eu acho que é preta para que entre menos luz. Não é uma teoria isso, é uma hipótese. Fala, não sei, mas eu tenho uma hipótese, uma ideia a respeito. Eu não fiz nenhum teste, eu não sei se ela é preta por coincidência, por exemplo. Agora, quando a ciência usa o termo teoria, ela está falando de uma coisa que ela sabe muito bem do que ela está dizendo. Teoria é uma coisa muito bem suportada, tem muitas evidências. Então o Big Bang tem evidências de que ele existiu, de que ele ocorreu? Sim. Algumas. Eu vou te falar de uma só. Isso que está na tela parece um telescópio, não parece? Mas ele não é exatamente um telescópio. Ele é um telescópio que detecta algumas faixas de ondas, né, de alguns determinados tipos de luz. Pensa assim, ó, você já percebeu que se tem uma ambulância vindo para sua casa, passando perto da sua casa, uma ambulância, bombeiro, polícia ou coisa parecida, não é difícil pelo som perceber se ela está vindo ou se ela está indo embora? Que o som é diferente quando ela está vindo na tua direção ou quando ela está indo embora? Ou se o exemplo não ficou bom, um carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1 começa com um som agudo e quando ele passa ele faz um som grave. Ou uma motocicleta que ande muito rápido, faz a mesma coisa. Para o pessoal que é um pouquinho mais velho, talvez já conheça o nome desse efeito. Esse efeito chama efeito Doppler. Né? Mas é disso que eu estou falando, né? Você saber se uma coisa está se afastando de você ou está se aproximando. Com as galáxias, com os corpos celestes que emitem luz, é possível apontar esse instrumento aqui para eles, chama espectrofotômetro, e descobrir se eles estão se aproximando de nós ou se afastando de nós. Então não sei se você já tinha parado para pensar como que a NASA, ou quem quer que seja, quando vê um corpo celeste, pensa se ele está vindo em direção à Terra ou se ele está indo embora. Um dos jeitos é analisar a luz que ele emite. Se ele emitir determinado tipo de luz, é sinal que ele está vindo mais perto. Se ele emitir determinado tipo de luz, é sinal que ele está indo mais para longe. E uma dúvida que nós sempre tivemos é, o universo é estático ou o universo está se expandindo? E a conclusão que chegaram usando esse tipo de instrumento com as galáxias mais longínquas é que ele está se expandindo. Agora pare e pense. Eu vou simular o universo com as minhas mãos. Ele está se expandindo. Agora aperte o pause e volte o vídeo. Se você apertar o pause e voltar o vídeo, você vai ver minhas mãos fazerem assim, ó. Ou seja, se hoje as galáxias estão se afastando, não faz sentido pensar que um dia elas estiveram todas mais perto, e mais perto, e mais perto, e mais perto até chegar num ponto único? É isso que diz a teoria do Big Bang. Ela faz sentido? Na minha cabeça faz. Espero que na sua também. Ela explica tudo bem certinho? Não. Tudo bem certinho? Não. Nós não sabemos quem colocou essa matéria lá, não sabemos o que existia antes. Antes nem existia o tempo, né? O tempo começa a existir no Big Bang. Mas é uma boa explicação e mostra que esta formação fez com que algumas estrelas se formassem e alguns planetas se formassem ao redor dessas estrelas. E a Terra, por sorte nossa, acabou numa zona bem habitável, relativamente perto do Sol,
não muito perto para ser muito quente, não muito longe para ficar muito fria, que é a pergunta que a gente está tentando responder agora, né? Por que a Terra consegue ter vida e os outros planetas talvez não? Então, depois do Big Bang, tudo se formou, a Terra acabou numa posição privilegiada. E a pergunta é, como a Terra consegue ter vida? Para me ajudar a explicar isso e lembrar algumas propriedades que existem no nosso planeta, assista esse vídeo junto comigo que eu acho que ele vai ajudar. Me acompanhe. A melhor definição para o planeta Terra é nossa casa. A Terra também é o terceiro de um conjunto de 8 planetas em torno de uma estrela cuja luz é responsável pela manutenção de um fenômeno encontrado em abundância em todo esse planeta, a vida. Apesar de ameaçada em grande parte pelas ações humanas, a vida se estrutura de uma maneira muito complexa e diversa nos vários ambientes terrestres. Entre os planetas rochosos do Sistema Solar, a Terra é o de maior diâmetro, com aproximadamente 12.700 quilômetros. Ela apresenta uma atmosfera que funciona como filtro de várias formas de radiação. As características da nossa atmosfera são resultado de uma forte interação entre o planeta e as espécies que aqui se desenvolvem. Se hoje tememos o aquecimento global, provocado entre outras coisas pelo gás carbônico produzido pelo homem, houve uma fase em que a presença desse gás na atmosfera contribuiu em muito para manter a temperatura média da Terra confortável para o desenvolvimento da vida. A superfície mudou ao longo do tempo numa deriva continental que deu ao planeta a cara que ele tem hoje. A fina crosta da Terra, cuja espessura varia entre 5 e 30 quilômetros, não é contínua. Ela forma grandes estruturas chamadas placas tectônicas, que interagem entre si e que eventualmente produzem grandes tremores de terra. A crosta está depositada, por assim dizer, sobre uma extensa camada genericamente chamada de magma. Com cerca de 5.000 quilômetros de profundidade, ela possui várias subdivisões. Abaixo dessas camadas, há o núcleo terrestre, que possui coisa dos seus 1.700 quilômetros de diâmetro, distribuídos numa região sólida no centro e líquida logo a seguir. O movimento do ferro derretido no interior terrestre, juntamente com a rotação de nosso planeta, cria um efeito semelhante a um dínamo que gera o campo magnético para a Terra. O eixo de rotação terrestre está inclinado em relação ao plano da nossa órbita. Adicionando essa inclinação à rotação da Terra em torno de si mesma e à revolução em torno do Sol, acabamos vendo o que acontece no espaço. Inclinada, a Terra recebe ora mais luz e calor do Sol no hemisfério sul, ora no hemisfério norte, 6 meses depois. Essas linhas, que representam os pontos de maior afastamento do Sol durante o ano em relação ao Equador, são chamadas de trópicos. As estações marcam ciclos que, juntamente com as dinâmicas da atmosfera e água no planeta, resultam num ambiente ímpar para o desenvolvimento e conservação da vida. Precisamos urgentemente aprender a respeitar esses e outros ciclos do planeta para que possamos chamar a Terra de casa por muito mais tempo. Até o próximo programa. Lembrou?
parecem características básicas, assim, né? Mas não são. Esse vídeo que eu acabei de te mostrar não é um vídeo para criança, uma animaçãozinha, assim, que fala, nossa, que básico. Não, não é. E eu espero que agora, se eu te perguntar, você me responda sem titubear. Isso que está acontecendo no slide aqui é um movimento de translação. Verdadeiro ou falso? Olha bem. Isso que está acontecendo no slide, nesse GIF que eu coloquei, dá até para ver as luzes ali, ó, quando ela vai para a parte noturna, né? É um movimento de translação. Isto é falso. Isso que está acontecendo é um movimento de rotação. Lembre bem desses movimentos, é importante que esteja claro para você não confunda nada do que a gente vai falar a partir de agora. Eu não me refiro só à minha aula, não. Esses movimentos são conceitos bastante básicos, você provavelmente viu quando você era bem menor do que você é hoje. Eu espero que eles estejam claros ou que o vídeo tenha te ajudado a lembrar. Mas a nossa pergunta agora é, como que a Terra consegue ter vida? Então vamos analisar isso de duas formas diferentes. Primeira, pense sempre assim, a Terra tem isso que eu vou falar para você, e é isso que nós estamos procurando num outro planeta. Por quê? Porque nós estamos procurando um planeta que possa ter vida. É claro que a vida que talvez a gente ache em outros planetas seja muito diferente da vida que a gente tem aqui na Terra, como essa que eu falei em Vênus, que eu nem sei se é vida. Mas assim, se for, provavelmente é uma vida diferente da que a gente tem aqui. Mas, ainda assim, é claro que a gente vai procurar uma forma de vida parecida com o que a gente tem, porque, veja, o universo tem muito tempo, a Terra tem muito tempo de vida. Os outros planetas, a idade deles é calculada, e numa vizinhança mais próxima, essa foi a forma que vingou, que deu certo. Então é natural que a gente procure coisas parecidas com o que a gente tem aqui na Terra. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa olhar num planeta, o dia que você for fazer uma investigação, se você for um pouco mais velho e for trabalhar com isso, for fazer ciências aeronáuticas, for se especializar em astronáutica, e você pode fazer isso se você quiser, quero deixar isso claro. Qualquer um de vocês poderia vir a ser um astronauta, você vai ter que se dedicar bastante, mas você pode fazer isso, existem casos de astronautas brasileiros, como você bem sabe. Se você estiver fazendo uma investigação, uma das coisas que você vai ter que investigar se um planeta tem ou não, atmosfera. A atmosfera é aquela camada de gases, né, que fica acima da superfície, né, ela tem vários estratos, e a atmosfera da Terra é bastante espessa, de tal forma que toda a radiação forte que vem do Sol, do espaço, né, ela é devidamente filtrada, ou pelo menos deveria ser. O que tem nessa atmosfera? Nitrogênio, com N de nariz, é o que mais tem, oxigênio, gás carbônico e outros gases, amônia, metano, monóxido de carbono, tem um pouquinho de cada. O que tem de muito importante aqui é ozônio. Não sei se você lembra disso, mas o ozônio é o O3. O oxigênio que a gente respira é o O2. O O3 é aquele que faz como se fosse um óculos escuro na Terra, né? De tal forma que ele bloqueia grande parte da radiação ultravioleta. Então, quando a camada de ozônio sofre e começa a ter buracos, nós sofremos muito porque começamos a ter problemas de pele, câncer de pele. E aí, você já deve ter ouvido falar que é importante sempre passar protetor solar, porque a camada de ozônio já sofreu bastante ao longo da história. Mas uma atmosfera é importante, uma camada espessa dessa é importante para garantir vida. Tem planetas que teriam potencial para ter vida, assim, tem características parecidas com a da Terra, mas tem uma atmosfera muito fininha, de tal forma que vai ser difícil lidar com a vida lá, porque chega muita radiação do Sol. Quer adivinhar um que é assim? Marte. Né? Marte tem atmosfera? Tem. Só que a atmosfera não é que nem a da Terra, não é espessa como a da Terra. Então o nível de radiação lá é maior. Isso é um problema? Óbvio que é um problema. Tanto é que estão pensando em fazer uma casa com um tijolo grosso feito de fungo, para ver se ele consegue resistir a essa radiação. Né? Então, planetas que não têm uma atmosfera certamente serão dificultados. Essa atmosfera nos leva a uma interessante questão, que foi a principal que a gente viu. Eu peguei o nome de 2 estudantes aqui, porque teve gente que não assinou. Então, se você mandar a tua dúvida para nós, não esqueça de assinar, dizer o teu nome. Às vezes no e-mail não dá para saber, né? Às vezes o e-mail é só um apelido, é um sobrenome. Não esqueça de assinar e, se possível, fala para a gente também que escola que você estuda, que cidade que você estuda, né? Se você não estuda em Curitiba. Porque se você fala a escola e a série, eu tenho pelo menos uma ideia de quantos anos você tem. Mas se puder, coloca também quantos anos você tem, que escola você está e qual é a tua dúvida. Mandaram pra gente, pelo menos 2 estudantes, os 2 que eu sabia o nome, mandaram essa dúvida aqui, ó. A Helena Ribeiro Pires, da Escola Municipal Monteiro Lobato, e o estudante Davi Pizzuti, acho que é assim que fala, se não for assim, me desculpe, Davi, mas o Davi não falou que escola ele estuda e nem quantos anos ele tem, então eu não sei. Eles mandaram essa pergunta que parece uma pergunta bobinha, mas eu vou te dar 5 segundos pra você pensar na resposta. A pergunta é, por que o céu é azul? 5, 4, 3... 2, 1. Sabe a resposta?
Tomara que sim, mas não sei não, hein? Essa parece uma pergunta bobinha, infantil, mas não é infantil coisíssima nenhuma. Uma vez eu perguntei para uma turma minha, uma turma de pessoas bem mais velhas que vocês, por que o céu era azul? E uma estudante me respondeu, porque reflete o mar. Não, porque reflete o mar, não. Você pode me dizer que o mar é azul porque reflete o céu, mas não o contrário. Eu moro em Curitiba, Curitiba não tem mar, e o céu aqui é azul. Por quê? Porque reflete o rio? Não, não é por isso que o céu é azul. Então, por que é que o céu é azul? Não sei se nós sabemos. E essa é uma explicação complicadinha. Vamos ver se o vídeo que eu vou te mostrar agora ajuda a gente a entender essa explicação um pouco mais. Depois eu volto para ajudar a dizer tudo que o vídeo vai dizer de meio complicado. Mas fica atento, ele vai usar uns termos meio estranhos, mas eu já volto para explicar eles para você. Me acompanha. É hora da curiosidade. Para você que não lembrava, essa é a nossa hora da curiosidade, né? Então, cada vez que a gente for responder as dúvidas de vocês, vai aparecer essa vinheta da hora da curiosidade e eu estimulo mais uma vez, no final da aula eu vou colocar o e-mail de novo, estimulo mais uma vez a você, sempre que quiser, manda dúvida para nós. A gente nem sempre consegue responder de imediato, mas a gente vai tentar responder todas as possíveis porque estão vindo dúvidas muito boas. Então a pergunta era por que o céu é azul e esse vídeo mostrou algumas coisas que eu gostaria de explicar um pouquinho melhor, porque como eu falei, a explicação é meio complicada. Primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a natureza da luz. A luz branca que chega do sol, chega dessa lâmpada que está me iluminando, a luz branca, ela na verdade não é branca. Ela não é exatamente branca, ela é uma junção de várias outras luzes que se você fizer elas passarem por um objeto, que aqui chama prisma, né? Mas não precisa ser um prisma, você já deve ter reparado que isso acontece numa gota d'água, numa bolha de sabão, num CD, tem alguns brincos que tem uns cristalzinhos, assim, isso acontece também. Você consegue separar a luz branca nessas outras 7 outras cores, né, que são as 7 do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Anil é um azul um pouquinho mais escuro, assim, né, para tirar essa dúvida. Então lembre que a luz que chega do sol é branca, oficialmente é uma luz branca. Mas se ela passar por algum tipo de obstáculo, ela pode se separar em outras cores diferentes. Quem explicou isso foi um senhor que o pessoal do 8º e do 9º ano já estudou muito bem. Eu nem pus o nome dele aqui, ele é bastante famoso, acho que você já conhece. Quem demonstrou isso no prisma foi um senhor chamado Isaac Newton, que fez as leis de Newton, as leis dos movimentos. Mas quem explicou isso na atmosfera foi esse senhor que você está vendo, cujo nome não está ali, né? Ele chama James Strutt, mas ele foi conhecido pelo título dele. Ele é Lord Rayleigh. O vídeo citou isso, não sei se você percebeu, ele falou espalhamento de Rayleigh. Então o que acontece no céu é uma coisa chamada espalhamento de Rayleigh ou dispersão de Rayleigh. Como assim? Ficou complicado. Então vamos lá. A luz do Sol chega para nós e ela é branca. Quando ela bate na atmosfera, ela encontra aqueles aqueles elementos que eu falei que estavam na atmosfera agora há pouco, lembra? Nitrogênio, oxigênio. E aí quando ela bate, o nitrogênio e o oxigênio funcionam como prismas. De tal forma que eles separam as luzes nos comprimentos diferentes, nas luzes diferentes, né? Então separam nessas 7 que eu falei. Só que algumas são mais dispersas do que as outras. Tem um comprimento de onda, a gente chama o tamanho da onda de comprimento, diferente. A que é mais espalhada pelos gases da atmosfera é o azul. De tal forma que, quando eu olho para o céu, eu enxergo ele predominantemente azul. Mas saiba que outras cores estão lá também. Só que estão em tão pouca quantidade que eu não enxergo elas com tanta frequência. Então eu não vejo o céu com várias tonalidades. Eu vejo ele predominantemente azul. Graças a esse espalhamento que aconteceu quando a luz do Sol bateu nessas moléculas que fazem parte da nossa atmosfera. As que chegam um pouco mais retas, como estão mostradas na figura, chegam mais retas na gente, não sofrem esse mesmo espalhamento. Tanto é que elas deixam o Sol amarelo, laranja. Quando você olha para o Sol, ele não é azul.
Por quê? Porque incide um raio um pouco mais paralelo, assim, um pouco mais reto, que não sofre esse mesmo espalhamento. E aí você, de novo, que está pensando e prestando atenção, poderia me perguntar, por que de vez em quando o céu fica vermelho, alaranjado, meio roxo, né, dependendo da hora do dia? Porque no pôr do sol, não é bem esse ângulo que o sol está. Aqui eu estou supondo que eu estou aqui na Terra e o Sol estaria em cima de mim. Então ele tem essa quantidade de atmosfera para vencer. Os que entram mais retos, eles não se dispersam tantos, e eu vejo o Sol meio amarelo, meio laranja. Os demais se dispersam pela atmosfera e eu vejo o céu azul. Mas que fique claro, o céu não é azul. Ele parece azul. O céu é transparente. Se o céu fosse azul, eu não enxergaria as estrelas de noite. Concorda? Seria como se tivesse um teto na Terra azul. Eu não enxergaria nada que está do lado de lá. Não enxergaria Vênus, não enxergaria Saturno, que às vezes dá para enxergar. Mas o céu não é, ele é transparente, ele só parece azul graças a esse efeito. Quando o Sol vai se pôr, ou quando ele vai nascer, ele faz esse caminho aqui, ó, e ele fica bem mais longe de mim. Tem mais atmosfera para atravessar. Quando tem mais atmosfera para atravessar, esse espalhamento, essa dispersão de Rayleigh não acontece tanto com o azul. Ele acontece mais com o vermelho e com o laranja. Porque o vermelho e o laranja, o vermelho em especial, é uma onda mais longa, mais comprida. Então ela consegue viajar mais longe. Eu não sei se você já parou para pensar, mas sinais realmente muito importantes que eu preciso que uma pessoa veja de longe, de que cor a gente faz? Vermelho. O sinaleiro, o semáforo, né? A cor mais importante que tem lá é o vermelho. Não sei se você já tinha parado para pensar. Por que para parar é o sinal vermelho, não é o sinal azul, não é o sinal roxo? Por quê? Porque o vermelho é visível de muito longe. Então pense, quando você tem uma placa de perigo, uma placa de inflamável, uma placa de proibido nadar, uma placa de pare, que cor que elas são? Vermelhas. Por quê? Porque eu quero que isso viaje longe e uma pessoa de longe enxergue o que está acontecendo, já que isso é uma situação perigosa. Então, o vermelho viaja muito mais longe do que os outros. Então, quando o Sol está mais longe, né, está começando a nascer ou está começando a se pôr, o céu em volta ali dessa região tende a ficar mais avermelhado e mais alaranjado. Mas na nossa atmosfera. Repare a diferença disso aqui, ó. Você arrisca o que é isso? Se você tivesse como me responder agora, provavelmente alguns diriam, deve ser a Lua nascendo, deve ser o Sol com algum tipo de proteção, né? A gente olhando a câmera com algum filtro, mas não, isso é um pôr do Sol. Só não é na Terra. Esse é o pôr do Sol em Marte. A atmosfera de Marte não é como a da Terra, não tem os mesmos elementos. Então o pôr do Sol lá não fica vermelho, o pôr do Sol de lá fica azul. E fazem até uma brincadeira, né? Que a Terra é o planeta azul que tem o pôr do Sol vermelho. O Marte é o planeta vermelho que tem o pôr do Sol azul. Então esse espalhamento que acontece depende desses fatores, né? Do tipo de gás que tem na atmosfera e do ângulo de incidência do Sol. Quando ele está num ângulo um pouco mais alto, acontece esse espalhamento que chama espalhamento de Rayleigh, assim que se fala, tá? Escreve Rayleigh com GH no final, espalhamento de Rayleigh, e ele deixa o céu com uma tonalidade que parece azul aos nossos olhos, né? Mas lembre bem, o céu é transparente, o céu não é azul coisa nenhuma. O que é mais importante para a vida na Terra? Uma temperatura mais ou menos constante. Fica claro nessa figura que a temperatura na Terra não é constante. Não é, né? Se você mora no sul do Brasil, você vai encarar uma temperatura. Se você mora no norte do Brasil, você vai encarar outra. Né? Se você mora ali na região equatorial da Terra, você vai encarar, no Saara ali, por exemplo, você vai encarar uma certa faixa de temperatura. Se você mora na Groenlândia, na Rússia, no Canadá, você vai enfrentar outra. Mas ainda assim, a amplitude, a variação não é tão grande quanto é em Marte, por exemplo. Em Marte você vai de 18 graus, que é o mais quente, a menos 140. Ou seja, é uma variação de temperatura muito grande. Qual é o lugar mais frio da Terra? Bom, não sei, volta e meia esses recordes mudam, né? Mas talvez a Sibéria, talvez o Alasca, talvez a Antártica, mas que chegue ali a menos 50 graus, ou num extremo menos 70, que é próximo do recorde. E o mais quente? O mais quente seria por aí também, né? Algum deserto que chegue a 50, 55, 60, talvez. Uma variação um pouco mais estreita, né? E ainda assim em lugares extremos da Terra. No geral, a Terra como um todo tem uma temperatura que te permite viver lá. Se você gosta de calor e vive num lugar quente, sorte tua. Se você gosta de calor e vive num lugar frio, você provavelmente vai sofrer um pouquinho, mas vai sobreviver. Não vai ser um grande problema para você. E o vice-versa também é válido, né? Se você gosta de frio e vai morar num lugar quente, você vai sofrer, mas não vai te matar por causa disso. Diferente de outros planetas. Então, uma temperatura relativamente constante, que não varie muito, é um fator predominante para você tentar achar vida, né? Tentar garantir que tem alguma forma de vida no planeta. O que nos leva a uma outra questão importante que também muita gente confunde. O que faz com que a temperatura na Terra fique constante é um efeito chamado efeito estufa, que você já ouviu falar muito provavelmente e já ouviu falar muito mal. O efeito estufa não é uma coisa ruim. O efeito estufa é o gás carbônico que fica presente na atmosfera da Terra, que não deixa com que o calor que chega do Sol vá todo embora. Ele fica retido na Terra. Só que isso não pode acontecer demais.
Se acontece demais, se a gente aumenta muito essa camada de efeito estufa, de gás carbônico, aí não é mais efeito estufa, passa a ser um outro fenômeno, um agravamento que nós chamamos de aquecimento global. Esse é perigoso. Mas o efeito estufa existe há muito tempo e ele é fundamental para que a vida na Terra aconteça. Ele não é uma coisa ruim. Se ele se agravar, aí passa a ser uma coisa ruim. Mas o efeito estufa é uma coisa benéfica, uma coisa que existe na Terra há muito tempo. Só que ele não pode ser demais, como eu falei. Sabe onde tem demais? Vênus. Vênus tem um excesso de gás carbônico, portanto, a temperatura é muito quente. Então é o planeta mais quente do sistema solar. O planeta mais quente não é Mercúrio. Muita gente pensa, Mercúrio é o mais perto do Sol, então é o mais quente do sistema solar. Negativo. Vênus é o mais quente do sistema solar, em virtude de um efeito estufa exagerado. E é por isso que a gente achava que não tinha vida lá, né? Outra coisa importante para você olhar, água. Um planeta para ter vida, muito provavelmente tem que ter água, mas não basta ser água, tem que ser água no estado líquido. Se a água não estiver no estado líquido, vai ser difícil de você gerar alguma forma de vida lá. Marte, por exemplo, tem água, só não está no estado líquido, está no estado sólido. Se você olhar fotos do terreno de Marte, teve água líquida, muito provavelmente, porque ele mostra, não sei se você já viu uma foto dessa, mas imagine um rio, esse rio secou. Sabe como fica? Fica aquela vala assim que você vê por onde a água passava. Marte tem uns lugares assim, umas ravinas desse jeito. Então provavelmente teve água em algum momento, mas atualmente tem água sólida. É muito difícil pegar água sólida e fazer derreter para virar água líquida e para quem vai morar lá eventualmente tomar. Não é difícil. Mas assim, se você está procurando vida, condições para ter água líquida são bem importantes de serem vistas. E repare como está tudo entrelaçado. O que eu preciso para ter água líquida? Uma temperatura amena, né? Se o planeta for muito quente, a água evapora. Se o planeta for muito frio, a água congela. Então, uma temperatura mais ou menos constante faz com que possa existir vida num lugar que tenha água líquida. Repare, nenhuma dessas condições deve ser analisada isolada. Nenhuma delas você vai dizer assim, olhei um planeta tal e ele tem uma temperatura constante. Com certeza tem vida lá. Não, só a temperatura não basta. Você tem que analisar todos esses juntos. E existem outros ainda que não cabem aqui na nossa aula, né? Mas uma energia nuclear, do que a crosta é composta, tudo isso influencia, né? Aqui na Terra tem muito carbono, por exemplo. Então a vida foi possibilitada. Num outro planeta que não tenha tanto carbono, que tenha muito ferro, vai ficar difícil, por exemplo. Agora, se já tiver outros elementos, de repente é possível que existam outras formas de vida que a gente simplesmente desconhece. Mas é isso que você vai procurar quando você sai da Terra procurando vida fora dela. Mas a pergunta então é, já acharam vida fora da Terra? Nós saímos para procurar, mas já achamos vida fora da Terra? E a resposta é não. Vida fora da Terra, não. Mas nós já achamos alguns planetas ou exoplanetas, lembra o que é exo? Exo significa fora, né? Como em exoesqueleto. Já achamos alguns planetas habitáveis. O que é um planeta habitável? Um planeta habitável é aquele que tem características parecidas com a Terra. Então é isso que a gente estava falando agora. O fato dele ter talvez água líquida, talvez ter uma temperatura constante, talvez estar perto de uma estrela, não muito perto e não muito longe. Quando eu falo uma estrela, pensa no Sol, hein? O Sol é uma estrela. Não estou falando de uma estrela qualquer. Fala, está perto de uma estrela. Não, tem que ser uma estrela que forneça calor, que forneça luminosidade, condições que favoreçam a vida. Quando você procura esses exoplanetas, você faz um cálculo para saber o quão habitáveis eles são. Então, desculpe o slide estar em inglês, mas é difícil achar isso em português, né? Porque todas essas agências espaciais são predominantemente americanas, né? Tem algumas que eu até poderia achar, mas eu traria um slide em russo, seria pior de analisar. Em chinês, seria pior de analisar. Acho que aqui a gente ainda consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, repare que a pontuação da Terra é 1. A pontuação dos outros planetas ali, 0 ponto alguma coisa, né? 0,77, 0,81. Quanto mais perto de 1, mais perto da Terra é, mais parecido com a Terra é. Então tem vários planetas aqui, que têm uma condição interessante, que são relativamente parecidos com a Terra. Relativamente parecidos. Isso é sinal que tem vida lá, que vai ter vida lá, que nós vamos colonizar? Não necessariamente, né? Como que eles fazem para fazer esse cálculo? Eles medem isso que a gente viu agora. Então medem a distância que ele está da estrela do sistema dele, se está muito longe, muito perto, se ele é parecido com a Terra para fins de atmosfera, se ele é parecido para fins de composição. E esse cálculo é usado naquela desinfecção que eu falei lá no início da aula, lembra? Se você manda uma sonda para uma lua que tem características parecidas com a Terra, você tem que fazer uma desinfecção muito pior, muito mais rigorosa do que uma que você poderia fazer para um planeta que não tem nada a ver com a Terra e a probabilidade de vida é muito pequena. Por quê? Porque se você manda uma sonda para um lugar que é parecido com a Terra, a chance de voltar com uma bactéria, com um esporo que venha a se desenvolver aqui na Terra é maior. Então a bola da vez seriam esses planetas, né? Gliese, Kepler, só que eles estão muito, muito, muito longe. Muito longe.
A luz anda 300 mil quilômetros por segundo. Vou repetir, 300 mil quilômetros por segundo. Esses planetas aqui, ó, eles estão a 20 anos-luz, um deles pelo menos, né? Gliese está a 20 anos-luz. O que é ano-luz? É a distância que a luz anda em um ano. Então, se você quiser calcular, pense aí, quantos segundos tem um ano? Essa conta já não é fácil. Agora pense que a luz anda 300 mil quilômetros por segundo, e veja quanto tempo ela anda em um ano. E agora multiplique isso por 20. Você vai ter uma ideia de que distância estão esses planetas. Eles estão muito longe. Marte está consideravelmente mais perto e não está nada perto. Está a 20 milhões de quilômetros aqui. Então, por isso que é mais, digamos assim, fácil ir para Marte. Não é nada fácil ir para Marte, mas é um pouco mais fácil. E aí a segunda grande pergunta, né? Esse é o nosso futuro? É isso que nos aguarda? Né? Uma colonização, um plantio em Marte, uma colônia e pessoas vivendo lá com essa roupa? Não sei. Não sei se é. Acho que não. Acho que uma colonização não, mas que o ser humano vai pousar em Marte, não vai demorar muito, isso eu tenho certeza absoluta. Que você certamente vai estar vivo para ver o ser humano pousando em Marte, e aí estudando, pesquisando e de repente fazendo algum tipo de plantio ou coisa parecida. Por quê? Porque Marte tem características parecidas com a Terra, né? O dia em Marte é parecido, o dia em Marte tem 24 horas e meia hora, mais ou menos, 24 horas e meia, assim, né? As estações do ano são parecidas, então o eixo de inclinação de Marte, né, para fazer as estações do ano, parecido com a Terra também, só dura mais, né? Como Marte está mais longe, lembra? É o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Como ele está mais longe, ele gira demorando mais. Então as estações em Marte são parecidas, inverno, verão, primavera, outono, só que elas duram o dobro. Porque a translação dura o dobro. Então, para você fazer aniversário em Marte, você levaria 2 anos. Mais ou menos, né? Cada 2 anos você faria aniversário. Mas ele tem diferenças. A pressão atmosférica lá é muito ruim, é muito baixa. A gravidade é mais baixa. Então, para que haja vida, para que haja algum tipo de colonização, algumas coisas vão ter que mudar. E a gente vai ter que reestruturar muita coisa, e eu nem sei se precisa, nem sei se é interessante ter essa colonização em Marte, né? A gente tem alguns princípios éticos envolvidos aí que a gente sempre tem que ter em mente. Tá certo? Então vamos relembrar o que nós aprendemos hoje? O que nós aprendemos hoje, então? Nós vimos as características dos planetas que têm alguma forma de vida, por enquanto é só a Terra, mas as características estão lá, de repente a gente só não achou a vida ainda. Então a atmosfera, o fato de ter uma temperatura constante, a atmosfera mais espessa, a água líquida, né, tudo isso e as características, né, são as características que favorecem a vida. Nós relembramos um pouquinho a teoria do Big Bang, que é uma teoria, não é uma hipótese. Vimos por que a vida é possível aqui, porque a gente tem essas características. Vimos as razões do céu parecer azul, não ser azul, parecer azul, dispersão de Rayleigh, espalhamento, e falamos um pouquinho sobre a possibilidade de habitarmos outros planetas. Que fique claro, existem outros planetas habitáveis? Sim, existem. Mas nós vamos chegar a habitar? Vamos chegar aí, colonizar? Não sei. Se você perguntar a minha opinião pessoal, acho que não. Acho realmente que não. Mas não significa que porque eu acho não vai acontecer. É possível que crie-se uma missão espacial, tal, que realmente vai levar o ser humano a esses locais para que ele realmente habite esses lugares. Para nós terminarmos a nossa aula, gostaria de pedir mais uma vez a sua contribuição para que você participe da nossa Hora da Curiosidade. Hoje eu respondi a dúvida de 2 estudantes, né, que perguntaram por que o céu é azul. Então, se você tiver uma curiosidade, uma dúvida que você sempre quis saber, manda para nós. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar e vai tentar responder todas, né? Então está aparecendo o nosso e-mail aí, chama oficinasdointegral@gmail.com. Você pode mandar um vídeo, um texto, um desenho, um áudio, o que você quiser. Não é uma tarefa de casa, né? Não mande para mim assim, tá aqui a tarefa feita. Não é. Quero saber se você tem alguma dúvida que você gostaria que a gente respondesse. É esse o objetivo. Lembre de pedir autorização, pedir auxílio se você precisar desse auxílio, mas se tiver alguma dúvida, isso é legal pra gente, porque daí o tema da nossa aula pode vir da sua dúvida, né? Isso é muito mais legal do que pegar um tema que seja só uma dúvida minha ou, enfim, um tema que normalmente seja visto na escola. Então, tem uma dúvida legal, manda pra gente. Tá bom? Pessoal, continuem se cuidando, não abaixem a guarda, o vírus ainda está por aí, fiquem em casa, lavem as mãos, higienizem, tudo que vocês já sabem muito bem. Obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Até a nossa próxima aula, um abraço para todos e até a próxima.